boa noite, meus amigos. Eu sou Juliana Bender. Estamos aqui para mais uma noite de estudos de Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 5, continuidade ao item Causas Anteriores das Aflições. Nós hoje iremos receber a amiga Raquel Lima. Ela aqui já? Nossa! Vamos lá. Vamos recebê-la. Olá, minha amiga, Boa tudo bem? noite. Tudo bem, Boa noite. graças a Cortou o Deus. cabelo? Agora que eu tô Cortei. achando o cabelo agora. Obrigada. Que lindo. Como é que foi seu dia das mamães? Dia da mãe, né? Foi ótimo. Durante muitos anos eu fui plantonista fixa do domingo, então eu nunca estava em casa no Dia das Mães. Mas agora eu tive uma mudança de escala. Saí hoje de manhã do plantão e aí pude curtir com a minha mãe, com a minha filha. Foi muito bom. Com a minha irmã. Passamos um dia em família. Que bom, que bom. Boa noite, Plum. Boa noite, Sérgio. Que legal. Essas novidades, assim, depois de alguns anos, são bem-vindas. É, sim, sim. Que bom. E amiga, muito obrigada por sua presença aqui mais uma vez, eu usando e Eu abusando que de você. agradeço. Eu que agradeço, é muito bom participar. Obrigada. Então vamos fazer assim, eu vou fazer a nossa oração inicial e aí eu já passo a palavra para você, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Sempre convido a fechar os olhos para aqueles que assim desejarem. Faz uma respiração profunda para acalmar a mente, para poder acalmar o coração. A gente inspira, retém um pouquinho e expira. E pensemos em Jesus e digamos para ele assim: Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Obrigada pela presença da amiga Raquel, de todos que vão assistir hoje ou depois. Obrigada, Senhor, por este evangelho bendito, por este convite à autotransformação, por esse convite ao trabalho interior. Que nós possamos receber esse convite de coração aberto, de mente aberta e de muito boa vontade. Que possamos cada dia trabalharmos rumo a essa transformação. Que através do seu evangelho nos mostre o caminho que devemos seguir para a verdadeira vida. Te pedimos, Senhor, sua presença, a presença dos mentores, dos guias espirituais, conduzindo o estudo da noite de hoje, para que possamos trazer da melhor forma, mais alegre, mais tranquila possível. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos continuar, né? Ontem eu e a Dorinha mais Vamos rindo do lá. que falando, né? Isso é bom, rir é bom. Eu não sei quem ri mais, eu ou ela. Vamos lá. Deixa eu até perder a página aqui, achei. Meu Deus. Então, minha amiga, vamos lá, se apresente, fale, fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer o convite, mais essa oportunidade da gente estar aqui junto, estudando e em prece, no momento que isso é tão importante, né? Tem sido para mim uma fonte assim de força para os dias difíceis e é muito bom poder compartilhar isso, né? Bom, eu sou a Raquel, que eu faço parte da Casa Espírita Suave Caminho, no município de Rio das Ostras, fica no litoral do estado do Rio. A gente está um pouquinho distante, mas tão perto, né? Eu acho que essa é a melhor parte da pandemia. Uhum, De exato. alguma forma, a gente está tão próximo, né? Mesmo tendo que estar em isolamento social. Isso. E sou estudante da doutrina espírita. Tive a sorte de já nascer assim numa família que logo me trouxe, né, os preceitos da doutrina.
E quanto mais eu estudo, mais apaixonada eu fico, porque é linda, né? A forma que a doutrina traz para a gente o Evangelho do Cristo. Uhum. Ai, é apaixonante. Acho que você definiu bem. Sim. Apaixonante. Com certeza. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Você Você quer quer ler? começar a ler? Eu posso ler? Pode ler. Então, vou começar. Tá Então, no bom. item 8 do capítulo 5, né, que fala dos bem-aventurados aflitos. O item 8 começa assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses a escolhem livremente. Então, logo aqui ele já chama atenção, né? Que você pode escolher viver essas provas, ou elas podem ser impostas, de acordo com o grau evolutivo de cada um de nós, né? Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Num outro momento, estudando esse trecho, a gente sempre me chama muita atenção essa palavra castigo, né? Porque a gente sempre traz a ideia de que Deus não pune a nenhum de nós. E aí, de cara, a gente lê assim, gente, merecido castigo. Mas como assim nós estamos sendo castigados? Bom, não por Deus, mas como consequência das nossas escolhas. E a oportunidade de resgatar essas faltas através dessas provações, através dessas expiações, é uma grande oportunidade de crescimento e de aprendizado, né? Em outros trechos do Evangelho, ele chama a atenção de que Deus permite o mal para que, expostos ao mal que praticamos uns aos outros, a gente consiga compreender de que é necessário o bem, né? Para que a gente aprenda a praticar o bem. Sim, sim, sim. Essa parte do castigo e consequência é tão sutil, né? E é onde a gente mais tem dificuldade, ou pelo menos que entra na doutrina espírita, fica nessa dificuldade que a gente vem, né, de outros conhecimentos, em que é tão batido o tema de castigo, punição, existem até flagelos, silícios que usa no Sim. corpo, né? E aí você chega na doutrina espírita e diz, não, não tem castigo. Né? É só consequência. Você fica, né? Fica meio assim, aquela coisa difícil de entender, mas dá para entender. Dá para entender Sim. com um pouquinho de calma, né? A analogia também que o Kardec faz lá atrás, da criança que está aprendendo a andar, né? Se ela cai, ela não Sim. vai ser punida. Ela caiu Não. porque ainda não tem condições de estar firmando ainda os músculos, né? Está aprendendo a firmar os músculos, está aprendendo a fazer a pisada, essas coisas. E Então, vai nesse momento ela vai ralar o joelho, vai doer, vai chorar. E eu se diria não que for até assim, hoje eu ela estou não vai aprendendo. aprender a andar, não Eu é? até hoje estou aprendendo a andar, porque eu caio, me bato, que é uma beleza. E aí eu fui buscar o significado da palavra expiação, né? Ah, Que tem o significado de penitência, de castigo, de cumprimento da pena. E aí também vem assim, ó, purificação de crimes ou faltas cometidas. E aí eu acho que fica até melhor para compreender, né? É uma purificação, é você pegar aquilo ali, esmiuçar e digerir e usar, né? Então, assim, sai um pouco desse peso, eu acho, da palavra castigo. Eu gostei desse significado, assim, né? Purificação dos crimes e faltas cometidas. sim, sim. Gostei também, purificação. Da Purificação. outra conotação, né? Da outra Sim, sim. conotação, realmente. O
eu estava lembrando de Pedro, né? Quando vão prender Jesus e que Pedro vai e corta a orelha do soldado e questiona, calma, Pedro, não sabes que com ferro fere, com ferro será ferido? Essa Não preferida. faz isso, Pedro. E aí Jesus restitui a orelha do soldado e pronto. Para pelo menos já diminuir um pouco esses seus compromissos, né? Essas suas responsabilidades. E aí, e olha que Pedro, né? Assim, do lado de Jesus, veio 3 anos com Jesus e ainda teve esses rompantes, né? Ainda teve esses Sim, rompantes. Mas é para a gente, no caso, ter calma e atenção em tudo que a gente faz, já que a gente começa a tomar consciência de que existem causas que nós podemos causar, que nós causamos, e que podemos causar mais, é bom estancar a sangria, né? Vamos estancar a sangria, parar de adquirir novos débitos. Então, vamos compreender como é que isso acontece para não adquirir novos débitos, não é verdade? sim. Não remoer o passado, né? Entendendo que se hoje nós sofremos as consequências de escolhas infelizes, né, anteriores nessa existência ou em existências anteriores, a gente não tem a oportunidade de voltar atrás e mudar o que aconteceu. Mas a forma como a gente vai lidar com essas consequências, no mínimo, evita que nós criemos para nós, né, outros acontecimentos infelizes. Então, é Pois é. lembrar daquilo que nós temos o presente, o hoje, o que nós estamos fazendo aqui e agora, né? É exatamente isso que eu ia continuar falando de que tá sendo tão difundido hoje o tempo presente, você estar no presente. Tava assistindo a Monja Coen com o Rossandro, né? Que eu vou assistindo em partes, assim, quando eu consigo. E aí eu concluí no início da semana. E eu ficava olhando assim, ela sempre batendo na tecla. Gente, é sentir o sabor da comida, é estar aqui nesse presente. A Dorinha ontem falou também do estar focado no dia de hoje, para não ficar remoendo o passado e olhar para frente sempre, né? Olhar para frente de estar no dia de hoje, cuidando do dia de hoje, sendo feliz hoje, independente das circunstâncias que você esteja resgatando, expiando, né? Purificando, tá purificando, Sim, é um nome bonito para a gente focar no hoje. Hoje eu estou me melhorando. Hoje é a oportunidade que Deus tá me dando de ser melhor e de purificar um pouquinho mais. não é uma tarefa fácil, não. Pelo menos para mim, não, que sou uma pessoa muito ansiosa. É Ai, difícil, meu Deus. Ansiosa me define. mas assim, tanto os estudos da psicologia e quando a gente começa a estudar a doutrina, isso fica muito claro, chama muito a nossa atenção. E esse momento que a gente vive agora, da pandemia, é só o que a gente tem hoje, né? Há mais de um ano atrás, a gente achava que era uma coisa passageira, tipo, quarentena era literalmente 40 dias, não, vão ser 40 dias, até que se resolva como vamos conduzir isso, e já se passaram muitos 40 dias, né? Acho que E também muitas quase pessoas, já, né? São 365 dias no sim, ano. Já começou em março, já estamos chegando já há para quase um ano e frente já. meio, né? 3 meses quase, um ano e 3 meses. E, e o que a gente tem visto é isso, são pessoas jovens que adoecem e desencarnam, são pessoas que desencarnam muito rapidamente, às vezes sem a própria assistência médica, e isso tudo tem que fazer a gente pensar. Eu sempre tenho repetido que esse sofrimento todo não pode ser em vão, a gente tem que tirar algum proveito disso no sentido de aprendizado, né? Mesmo que isso não tenha acontecido próximo, em nossas casas, em nossa família, está acontecendo o tempo todo, não tem como ignorar, né? E a gente não pode se acostumar com esse número de mortes, com esse número de pessoas infectadas e achar que isso é normal, não é. A gente precisa fazer alguma coisa, e agora, hoje, né? Verdade, verdade. Fazer hoje, você bem lembrou, né? Fazer hoje. Começa pela oração, começa se fortalecendo para pedir a Deus assim, que te dê forças para seguir as recomendações, para seguir as coisas,
Se tá difícil, né? Ah, eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais isso, não aguento mais. Pede forças a Deus, que Deus dá força para a gente fazer o que é certo, para a gente fazer o que é possível, para quem for possível, né? Enfim, e cumprindo a A vontade gente de não tá, Deus. a gente não está tendo a opção de não tratar a ansiedade. Porque se a gente for ficar pensando no amanhã e eu não posso ainda, e isso ainda não vai vacinar todo mundo, então não tem como. Estamos sendo convocados a viver hoje, um diazinho de cada vez. Verdade, verdade verdadeira. Vou ler um 9, então. E aí Vamos você lê o lá. 3. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui provas de forte resolução, o que é sinal de progresso. Aqui vai ser a diferença, né, de prova e expiação. Sim, aí eu fui, tipo assim, fica um pouco confuso, né? Porque a prova não é uma expiação, a expiação pode ser uma prova, e enfim. E aí eu busquei o significado de expiação, me chamou a atenção essa questão da purificação, né? De crimes ou faltas cometidas, e de provação. De provação é colocar à prova, né? Um sofrimento, você coloca à prova aquilo que você já tem como capacidade, a sua força moral, a sua fé. Então, eu acho que essa é a grande diferença. A prova parte de uma ideia de que você já tem uma base, uma condição de colocar aquilo à prova, de passar por aquela provação. E a expiação, nem sempre, porque talvez ela não tenha sido uma escolha sua, talvez ela seja mais uma necessidade do que uma escolha. Agora, a forma como você vai enfrentar cada uma delas é que, na verdade, é o que faz a grande diferença. Se você tem uma expiação, né, a purificar, a depurar aquilo ali, né, no seu eu, mas você consegue fazer isso com fé, com amor, com resiliência, você torna uma prova, na verdade, porque aquela capacidade sua foi colocada à prova e você provou que você é capaz. Em compensação, você pode ter escolhido para si uma prova maior, talvez, do que a que você consiga, e ela acaba se tornando uma expiação a partir do momento que você se desespera, que você se entrega àquilo, que você se perde, que você não dá conta, enfim, né? Que você se questiona das suas capacidades ou questiona até a sua fé em Deus, por achar que aquilo é muito mais do que o que você consegue suportar. Verdade. E a gente sempre consegue mais do que a gente acha que consegue, né? E a gente só descobre quando passa por aquilo. Quantas e quantas circunstâncias a gente olha assim para o outro e diz: ah, se fosse comigo eu não aguentaria. E quando a gente vai ver, a gente acaba passando por algumas circunstâncias que é até mais difícil, que é até mais complicado, e a gente consegue passar, né? Sim. Muitas vezes a gente até consegue passar. Já de outras, a gente está passando bem menos do que o outro que a gente viu, e
dá aquele estrilão de se revoltar, se rebelar, não querer, não querer, não querer. Mas como ele diz, quando a gente passa sem queixumes, é um indicativo de que a gente está em sinal de progresso, é um sinal de que estamos progredindo, né? Então, quanto menos reclamarmos, mais elevação a gente consegue. Ou seja, as provas e as expiações estão para todo mundo. A diferença Sim, é quem se queixa e quem não se queixa. Porque ter ou não ter prova, todos têm, já que estamos no mundo de provas e expiações, não é verdade? sim. E eu achei até interessante trazer isso no Dia das Mães, porque me faz pensar que a maternidade me mostrou que eu era capaz de coisas que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer, porque a gente tira a força de onde não tem quando precisa, né? E eu fico pensando enquanto filha também, porque até um dever de casa, às vezes, com as crianças é difícil, porque elas reclamam, elas lamentam, elas procuram dificuldades que não existem. E as cobranças que a gente faz aos nossos filhos também, porque a gente vê neles ali aquela capacidade, né? E eu sempre falo que ser mãe me ajudou a compreender melhor o amor de Deus por nós. Porque a gente às vezes pensa assim, tá muito difícil, tá muito duro, eu não tô aguentando, eu não dou conta, é demais para mim. Mas a gente faz isso com os nossos filhos porque a gente crê neles, mais do que eles mesmos conseguem acreditar em si, né? E também de pensar que mesmo quando a gente é duro com os nossos filhos, a gente está fazendo aquilo por amor, porque a gente julga que aquilo é necessário, porque é um aprendizado importante. E é assim que Deus faz com a gente. Então a gente às vezes tenta, reclama, chora, deixa para fazer o dever no último momento, antes da data da entrega. Mas ele não vai deixar de amar a gente e nunca vai dar uma prova maior do que aquela que a gente suporta. A gente é que se desespera, eu acho, na maior parte das vezes. Somos todos crianças, né? Crianças birrentas e reclamonas. Na verdade, é isso, né? Sim, Gostei da analogia, né? Da gente, o que a gente vê nos nossos filhos, que a gente vê a capacidade, sabe que conseguem, e eles ficam nesse reme-reme, né? Nessa perturbação. A mesma coisa, o nosso anjo da guarda, que é o enviado de Deus para nos ajudar, né? Deve dizer assim, ô minha filha, tu sabe que consegue, para que essa birra toda? Vai, minha filha, vai, minha filha, vai, minha filha. Você é consegue, verdade. Sim. E, realmente, de, realmente, é bem assim. e a gente tem exemplos, né, de irmãos que encarnaram aqui e que não se encontram na perfeição do Cristo, mas que conseguiram, né, passar por essas expiações, por essas provas, assim, com louvor, deixando mensagens de amor. A gente tem grandes exemplos, como Madre Teresa, mas a gente também tem perto de nós, sabe? Eu tenho, para mim, ela é uma amiga, né? Ela já desencarnou e ela foi esposa do meu pai, depois que os meus pais se separaram. E ela, para mim, foi um exemplo disso. Ela foi diagnosticada muito jovem com câncer e ela lutou a vida toda, muitos anos, desde que eu a conheci, contra a doença. Mas ela vivia com uma alegria, sabe, com uma vontade. E aquilo parecia tão pouco para ela, era só tipo, é uma coisa que faz parte da minha vida, de vez em quando me tira um pouco da rotina, porque tem que entrar na químio, na rádio, enfim. Mas ela não perdia uma festa, com ou sem cabelo, em químio ou não. Ela não perdia uma viagem, uma oportunidade de estar com as pessoas que ela amava. Então, assim, para mim ela foi um grande exemplo disso. De que a forma como a gente enfrenta aquilo que a gente recebe, e eu não sei se essa doença foi uma escolha dela, uma prova para ela se depurar, ou se foi uma expiação por um erro que ela tenha cometido, né, em uma vida regressa, mas a forma como ela enfrentou fez toda a diferença. Então, se ela tinha um diagnóstico de sobrevida de 6 meses, ela viveu 11 anos. E fez muitas coisas, realizou muitas coisas nesse tempo. Nossa, previsão de 6 meses, ela ainda ficou 11 anos. Sim, Maravilha. sim, sim. Realmente o bem e o mal sofrer, né? A escolha É. que a gente faz de não murmurar e simplesmente fazer acontecer. Exatamente. E eu tenho certeza que tudo isso foi até mais leve para ela por conta da forma como ela enfrentou. Eu acho que a verdade
é que a forma como a gente enfrenta é que vai fazer ficar cada vez mais difícil ou não. Né? Verdade. Em tudo, né? Na verdade é tudo. Sei lá, você trouxe a comparação da doença da sua amiga. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da academia, fazer atividade física, né? A gente reclama que não quer ir, reclama que não quer Sim, fazer, mas sabe que faz bem para a saúde, sabe que tem que fazer, mas a gente reclama que é uma beleza e diz, ai, por que eu não nasci magra? Não, ele não nasceu magra porque o nosso corpo não é para ser assim. Ele precisa nos fazer, a gente precisa estar em ação, em atividade, né? É uma lei da natureza, a gente está em ação. A inação não é lei natural, é não é verdade. natureza. Então, a gente precisa desses empurrões, né? Então, não murmurar. Nossa, que exemplo lindo você trouxe. Que exemplo. E a É, gente reclama com tantas outras coisas menores, né, da vida, enfim. sim, Tantas outras coisas menores. Mas, sim, continuando, sim. então. Então, no item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Me lembrou, né, Jerônimo Mendonça, né? Como não lembrar de Jerônimo Mendonça? Boa noite, John. John tá dando boa noite. Obrigada, John. Feliz Boa Dia das noite. Mães. Para ser Suana Obrigada. também. Manda beijo para ela. A mãe dele é Sessuana. Sim, aí falando de Jerônimo Mendonça, né? Cego, é, com paralítico, né? Não andava, precisava sempre ser levado. Ele fazia palestras deitado em uma maca, literalmente, o gigante deitado, porque ele era deitado numa maca, fazia palestra, e era engraçadíssimo. Esses dias eu recebi um vídeo dele, nossa, engraçadíssimo ele, super bem-humorado, e vivia viajando numa Kombi. Gente, não é que nem os carros de hoje em dia, não. Numa É uma Kombi, Kombi. numa Kombi. Sim. Não tinha amortecedor, né? Não tinha direção hidráulica, não tinha direção elétrica, nem nada. Era tudo na mão grande. E pegava as estradas que não eram as estradas de hoje, e o homem vivia divulgando o evangelho, trabalhando, trabalhando e trabalhando. Com alegria, Fantástico. né? Não é, menina? Eu fico assim, nossa. Às vezes a gente até reclama que tá só em apertar o playzinho, sentadinha na cadeirinha em casa, às vezes já dá cansaço, imagina, né? Imagina. Verdade. Nossa, e aí, e tantos outros, né, exemplos que tem o próprio Chico, que tinha suas dificuldades, angina, a, o problema do olho, né, também, e Sim. nada tirava do trabalho, nada tirava Eu acho daquela que alegria. eu não lembro se foi numa palestra que uma vizinha, uma pessoa que conhecia, questionou por que o filho dela era tão deficiente, né? As pernas, assim, os braços, assim, enfim. E ele conta que esse indivíduo tinha se suicidado muitas vezes, e aí ele vinha com muitas restrições no corpo físico para impedi-lo de cometer novamente o suicídio.
Então, assim, eu acho que a beleza da doutrina para mim, e eu acho que nesse capítulo, né, que fala sobre as provas e as aflições como causas de vidas anteriores, uma das partes mais bonitas, porque exatamente mostra que Deus é justo, que na verdade tudo que ele faz é amor, é puro amor, é a oportunidade da gente aprender, ou pelo menos da gente ser incapaz de fazer mais mal ainda a si mesmo, né? Então ele, de alguma forma, vem algumas pessoas tolhidas de muitas coisas, para que talvez elas não criem mais situações ruins para si mesmas, né? E de que essas diferenças tão gritantes que a gente vê, uns nascem deficientes, os outros muito abastados, os outros passam fome, mas como Deus, sendo justo e bom, permite algo assim? Mas não é aprendizado, ele permite que passemos por isso. Elas são só consequências de nossas escolhas. E aí, assim, a prova da necessidade da reencarnação, que não seria possível a gente avançar se não fosse assim. Como que numa única existência nós seríamos capazes de determinar toda uma eternidade, né? Sendo tão pequenos como somos. Então, assim, para mim isso é uma parte do estudo muito importante, porque para mim, assim, comprova tudo que a doutrina vem falando, né? Eu acho que se não fosse dessa forma, eu iria questionar demais a Deus. Todas essas diferenças, nossa, eu fico pensando, eu ia brigar toda hora. Como assim? Isso não pode? Verdade. Eu sempre digo, quando eu entrei em contato com a doutrina a primeira vez, eu simplesmente foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei, porque simplesmente respondeu tudo que eu me questionava. Exatamente esses pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes. Qual a causa da dor? De onde vem o sofrimento? Né? Por que há tantas diferenças na Terra? E pronto, está tudo aqui. Está tudo explicadinho, Sim. devidamente com a lógica devida. E sigamos em frente. O fato de trazer para nós a responsabilidade da nossa vida, de que não é sorte, não é azar, não é loteria, é simplesmente Não é cálculo, acaso. não é acaso, é simplesmente causa e efeito. Nossa, e que só depende de mim? Nossa, isso me dá um poder tão Não grande, é? e uma liberdade, né? Aí que a gente entende mesmo esse livre-arbítrio, né? O que é essa liberdade que a gente tanto fala hoje em dia, né? Do ser humano que almeja tanto ter liberdade, maior liberdade do que essa eu acho que não tem, né? De você ser o dono da sua vida, você ser o dono do seu destino, fazer o seu destino, você poder construir, reconstruir a sua vida sempre. Sempre é possível reconstruir a partir de hoje. Sempre é possível reconstruir Sim. a partir de agora, né? A Todo dia um recomeço. machista. Nós aqui acionamos a lei do retorno. E o Plum também está falando ação e reação. Isso mesmo, Sim. isso mesmo. Então, minha amiga, gostaria de. Eu trouxe. Ainda dá tempo de ler um Ah, textinho tempo suficiente, pode do, falar. do Vinha de Luz, Sim. o item 22, Corrigendas. E é assim, é uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente, que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão, de mais perto, o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhes as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas,
entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Uau, lindo. Emmanuel, né? Emmanuel É, é lindo demais, mas aceitar a corrigenda, né? Como ele diz. sim. Lembrando o futuro. Nossa, lindo. E Capítulo de 26, né? De Vinha de Luz. 22, é o item 22 do Vinha de Luz. Vinha de Luz. E assim, ele chama aqui, né? O irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, e o espírito consciente esforça-se e luta. E quanto mais a gente for avançando moralmente, intelectualmente, mas principalmente moralmente, o nosso livre-arbítrio vai se ampliando e mais compreensão a gente vai tendo, né, de todo esse esquema, esse funcionamento, né? E, enfim, mais facilmente eu acho que a gente também vai lidando com as nossas expiações, com as provas que forem surgindo no nosso caminho, consciente de que foram o resultado de escolhas nossas, né? De que é uma necessidade nossa ainda. No trecho mesmo do Evangelho ele fala que a gente ainda está entre o mundo inferior e o superior, né? Então faz parte da nossa jornada, é o que a gente precisa no momento. É o que a gente precisa no momento, exatamente. Aí lembrando que tem a pandemia, né? Maior prova coletiva não tem. Não tivemos há bastante tempo uma prova coletiva dessa, né? E dentro dos lares também tem as mini provas, né? Ou as maiores provas, talvez, dentro do lar, né? Dentro do lar, no nosso trabalho. E a gente, nossa, o tal do não reclamar, eu acho que é o gancho, né? É o segredinho que está faltando para a gente viver melhor. Né? O não reclamar, o aceitar. Eu terminei de assistir este final de semana, comecei semana passada e terminei esse final de semana o filme A História de um Casamento. Ganhou Oscar. Já assisti. Assistiu? Nossa, mas ficou um gosto assim de tristeza no final. Não sei se eu Sim. vou dar spoiler aqui, mas um gosto de tristeza porque eu achei tão pouco, né? Eu achei que eles tinham tanta coisa em comum que poderia, enfim, estou tentando não dar spoiler, mas tá difícil. Né? Porque assim, se a gente, assim, eu acho que o mais difícil é a gente reconhecer qual é a nossa dificuldade, né? Onde que tá difícil, onde está o problema. E se a gente consegue reconhecer isso, é buscar as ferramentas para mudar isso. E aí fica difícil não aceitar um final feliz. Por que não um final feliz? Não é? E na nossa vida eu acho que é a mesma coisa. Qual é a minha dificuldade? Por que eu ainda estou preso aqui a esse trabalho que para mim é tão difícil? Ontem o plantão foi muito difícil, tem sido essa semana. E aí eu parei por um momento e pensei assim, tem alguma coisa que você ainda não aprendeu e é por isso que você ainda está aqui. Porque senão você já estava trabalhando em outro lugar, fazendo outra coisa. Então é exatamente, eu já reclamei, óbvio que eu reclamei, eu discuti, enfim. Mas em algum momento eu parei, não, se não fosse necessário eu não estaria aqui. Tem alguma coisa ainda que eu preciso aprender. E buscar ter sempre esse olhar, né? É difícil, tem hora que a gente se irrita, se estressa, tá sem paciência, tá um pouco mais à flor da pele, mas parar, refletir, tentar entender o que é aquela situação difícil, aquela pessoa difícil, aquele emprego difícil,
está tentando ensinar para a gente. Exatamente. O que está tentando ensinar para nós, né? E não nos enganemos, todos temos esses momentos difíceis. Todos, absolutamente todos temos. Se todos vivemos nesse mundo de provas e expiações, não é verdade? Sim. Oh, minha amiga. Então, acho que gostaria de trazer mais alguma coisa. Não, não. Acho que foi. Por isso, né? Eu vou pedir para você fazer a nossa oração final, fazer o Vamos encerramento, a sim. nossa oração final também, por favor. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de começar a semana desse jeito, num dia que tem um significado, né? O Dia das Mães. Enfim. Então, vou pedir que nós fechemos os nossos olhos, elevamos os nossos pensamentos, nos sintamos na condição de receber todas essas benesses que vêm do céu e também de doar aquilo que já temos de bom, cooperando com a espiritualidade superior e benfeitora, no auxílio dos nossos irmãos mais necessitados. Te agradeço imensamente, Pai, a oportunidade de estarmos aqui encarnados num momento tão marcante para a humanidade. Com certeza um acordo. Sabíamos que estaríamos vivendo esse momento. Então, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, compreendendo o que daqui precisamos aprender. Que a todo momento em nossas vidas nos façamos essa pergunta: qual o aprendizado? O que eu posso fazer de melhor? Tendo a certeza de que o Senhor nunca nos deixa só, de que estamos sendo amparados pelos nossos mentores, pelos espíritos superiores. São tantos amigos desencarnados e encarnados que nos auxiliam todos os dias. Que saibamos reconhecê-los e trazê-los conosco nessa jornada. Que sejamos também esses amigos na vida daqueles que estão conosco, compartilhando a nossa casa, o nosso trabalho. Assim te peço, Senhor, que a Tua luz envolva cada um de nós, que tenhamos uma semana de paz e que de alguma forma, ainda que seja pela prece, pela oração, possamos contribuir para o melhoramento dos nossos irmãos que ainda não conheceram o Teu amor, Senhor. Fica conosco no decorrer dessa semana, que os nossos mentores nos inspirem, nos orientem, que estejamos sintonizados a eles, para que a cada momento possamos oferecer o nosso melhor. E que seja feita, Senhor, a Tua vontade sempre, que tenhamos a consciência de que tudo o que faz, de que tudo o que acontece em nossas vidas é prova do Teu amor. Gratidão, Pai. Assim seja. Gratidão, Deus, gratidão a você, gratidão Eu ao Sérgio agradeço. também, que está aqui, que libera para nós. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, boa noite. Amanhã a Boa gente tem muitas noite. atividades normais, Caminho Verdade e Vida, segunda e terça, e durante a semana sempre. Raquel, tchau, tchau. Até Tchau, a próxima, obrigada. amiga. Beijo. Tchau. Beijo.